Com relação à anatomia externa do rim, o rim é um órgão que apresenta um formato semelhante a um feijão. Ele tem uma face anterior, uma face posterior, um polo superior, um polo inferior, uma margem lateral e também a presença de uma margem medial. Externamente, o rim apresenta uma membrana fibrosa que o recobre. Então, nessa peça anatômica, percebe-se a presença dessa membrana fibrosa, denominada de cápsula fibrosa. Na margem medial do rim, eu encontro um local por onde entra e por onde sai estruturas anatômicas. Esse local de entrada e saída de estruturas anatômicas recebe o nome de hilo renal. O que você vai encontrar no hilo renal? São 3 estruturas presentes no hilo renal. A artéria renal, a veia renal e também a presença da pelve renal, que logo na sequência termina formando o ureter. Se eu retirar todas as estruturas situadas no hilo renal, eu vou encontrar um espaço. E esse espaço chama-se seio renal. Lá no fundo do seio renal, localiza-se as papilas renais. Nessa peça eu não tenho o seio renal limpo, então eu não consigo ver as papilas renais. Agora, nessa peça aqui, que apresenta um corte frontal, eu tenho a visualização aqui, ó, de uma papila renal, e aqui eu tenho a visualização de outra papila renal. Lembra que a papila renal apresenta uma série de orifícios por onde a urina goteja dentro dos cálices renais menores. Agora, com relação à anatomia interna do rim. Quando eu faço um corte frontal no rim, eu consigo perceber que o tecido renal apresenta 2 colorações. Uma coloração mais clara, que representa a presença do córtex renal, e essas estruturas de coloração mais escura, que representam a presença da medula renal. Porém, a palavra córtex representa o que está voltado para fora. Então, o tecido renal que está voltado para fora chama-se córtex. E o tecido renal que está dentro recebe o nome de medula. Medula significa o que está dentro. Notem que há uma porção do córtex renal passando por entre as medulas. Essa porção do córtex que passa entre as medulas denomina-se coluna renal. A pirâmide renal, também chamada de medula, aliás, a medula é chamada de pirâmide porque esta apresenta um formato piramidal. A pirâmide tem uma parte mais larga, que eu vou chamar de base, e a base da pirâmide está voltada para o córtex. A porção pontiaguda da pirâmide, a ponta da pirâmide, eu vou chamar de
ápice. E o ápice da pirâmide está voltado para dentro de um cálice renal menor. Convém destacar que o ápice de uma pirâmide renal é a mesma coisa que a papila renal.